Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 1. Esperamos que ela lhe seja muito útil nos seus estudos. Nesta aula iremos trabalhar o tema: o que é a literatura juvenil? A literatura infanto-juvenil é um ramo da literatura dedicado especialmente às crianças e jovens adolescentes. Nela, se incluem histórias fictícias infantis e juvenis, biografias, novelas, poemas, obras folclóricas e culturais, ou simplesmente obras contendo e explicando fatos da vida real. Naturalmente, o conteúdo dentro de uma obra infanto-juvenil depende da idade do leitor. Obras literárias destinadas a crianças de 2 a 4 anos de idade são quase sempre constituídas de poucas palavras e são muito coloridas e ou possuem muitas imagens e fotos. Já obras literárias destinadas ao jovem adolescente, muitas vezes contêm apenas texto. De toda forma, a literatura infantil é fundamental para que crianças travem contato com os livros desde cedo, acostumando-se com sua textura, seu formato, seu cheiro e seu universo de possibilidades. A literatura infanto-juvenil se apresenta como uma possibilidade real de uma verdadeira iniciação literária nos primeiros anos escolares. Parte-se do pressuposto de que o ensino-aprendizagem se dá no processo, e este é sistemático e intencionalmente trabalhado no momento em que a criança chega à escola. Desta maneira, a aprendizagem da leitura requer iniciação, tanto quanto os demais conhecimentos. Essa iniciação envolverá não só o processo de aquisição da mesma, mas etapas intencionais em que se procurará inserir uma perspectiva literária aos estudos, ao lado do desenvolvimento do gosto pela leitura-literatura. O hábito de ler, tão presente nos objetivos dos currículos escolares, será somente um instrumento para o futuro aprendizado literário, e não o seu fim, pois que os hábitos tendem a mecanizar a consciência e a condicionar os homens em seus atos. A recriação por parte do leitor será necessária pois envolve uma construção mental bem mais complexa. A criança em contato com a literatura infantil está apta a responder à motivação do signo artístico, pois é intuitiva, sensível, espontânea e criativa. E é nos primeiros anos de escolarização, desde a pré-escola, que se sugere o contato com a literatura infantil com metodologias específicas e adequadas que visem a formação do conhecimento literário. A experiência em ação tem demonstrado que a literatura, enquanto conhecimento específico da narrativa, da poesia, do texto dramático a ser representado pela própria criança, ou em espetáculos por ela assistidos, é completamente assimilada ao conhecimento infantil e ao sentir da criança. A literatura infantil é antes de tudo literatura, ou melhor, é arte, fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível e impossível realização. A literatura infantil leva a criança à descoberta do mundo, onde sonhos e realidade se incorporam, onde a realidade e a fantasia estão intimamente ligadas, fazendo a criança viajar, descobrir e atuar num mundo mágico, podendo modificar a realidade seja ela boa ou ruim. A história da literatura infantil tem relativamente poucos capítulos. Começa a delinear-se no início do século XVIII, quando a criança passa a ser considerada um ser diferente do adulto, com necessidades e características próprias, pelo que deveria distanciar-se da vida dos mais velhos e receber uma educação especial, que a preparasse para a vida adulta. Antes disso, a criança acompanhando a vida social do adulto, participava também de sua literatura. Existiam no século XVIII duas realidades. A criança da nobreza, orientada por preceptores, que lia geralmente os grandes clássicos, enquanto a criança das classes desprivilegiadas lia ou ouvia as histórias de cavalaria, de aventuras. As lendas e contos folclóricos formavam uma literatura de cordel de grande interesse das classes populares. Devido à concepção de infância que estava se constituindo, fez-se necessário novos mecanismos para equipar e preparar a criança para enfrentar mais tarde o meio social. A escola tornou-se então uma instituição legalmente aberta, não só para a burguesia, mas para todos os segmentos da sociedade, e a literatura infantil vem então validar esse processo de escolarização, isto porque, como a escola trabalha sobre a língua escrita, ela depende da capacidade de leitura das crianças, ou seja, supõe terem esta passado pelo crivo da escola. No caminho percorrido à procura de uma literatura adequada para a infância e juventude, pode-se observar duas tendências próximas daquelas que já influenciavam a leitura das crianças. Dos clássicos fizeram-se adaptações, e do folclore nasceu os contos de fada, até então quase nunca voltados especificamente para a criança.
A literatura infantil desde a origem sempre foi ligada à diversão ou ao aprendizado das crianças. Acreditava-se que seu conteúdo deveria ser adequado ao nível da compreensão dos jovens leitores. Como a criança era vista como um adulto em miniatura, os primeiros textos infantis resultaram de adaptações ou da minimização de textos escritos para os adultos. Expurgadas as dificuldades de linguagem, as digressões ou reflexões que estariam acima do que eles consideravam possível para a compreensão infantil, retiradas as situações de conflitos não exemplares, e realçando principalmente as ações ou peripécias de caráter aventuroso ou exemplar, as obras literárias eram reduzidas em seu valor intrínseco, mas atingiam um novo objetivo, que era o de atrair o pequeno leitor ouvinte, e levá-lo a participar das diferentes experiências que a vida pode proporcionar ao nível do real ou do maravilhoso. Bem, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha sido bastante proveitosa. Foco e determinação sempre. Até a próxima!